amar. Quando eu converso com a minha irmã em Cristo, irmã Glória, falamos sobre isso às vezes, sobre as pessoas das ruas, né? Ela comenta muito sobre isso, o amor que ela tem pelas pessoas da rua, pessoas que não têm onde dormir, pessoas que muitas das vezes se encontram até molhadas da chuva nas ruas, pessoas que às vezes não sabem que se vai ter o que comer, né? Então, essas pessoas é que devemos nós nos preocupar com ela. Se nós não puder fazer alguma coisa por elas, mas que possamos amar. Como é que nós vamos amar? É entregando a Jesus. Abençoa, Pai. Tira das ruas aquela pessoa que não tem onde dormir. Aquela pessoa que não tem o que comer, Senhor, que o Senhor possa usar alguém que leve o alimento para aquela pessoa. Muitas pessoas, elas não têm uma roupa boa, estão sujas. Pessoas que precisam de um abraço e às vezes as pessoas não têm coragem de abraçá-las, porque tem vergonha, tem nojo das pessoas. Jesus, ele nunca sentiu-se enojado por alguém, com alguém. Ele sempre quis abraçar. E ele nos ensina a amar as pessoas. E eu aprendo com a palavra de Deus que o amor, ele cobre todas as coisas. E a gente conversa sobre isso. No livro de aos Coríntios, se não me foge da memória, 1 Coríntios, Nancy, Deus abençoe, irmã Nancy, Deus abençoe sua vida. Então, ainda, a Bíblia diz que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não adianta nada. Muitas vezes a pessoa diz, eu sou cristão, às vezes eu estou sempre nos cultos, eu vou à igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se a pessoa não amar, aí o que acontece? Ela está perdendo tempo, está perdendo seu tempo. Mas quando a pessoa ama, ela não precisa fazer muito sacrifício, ela precisa orar, e mais buscar o Senhor, dizendo, Pai, olha lá, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, Pai, aquela pessoa. Porque eu falo isso, gente, porque eu já estive debaixo de um viaduto. Eu já passei dias da minha vida em que eu não tinha o que comer. Realmente, uma glória. Amar é sacrifício. É sacrifício. Porque às vezes Jesus nos disse sobre isso, porque às vezes amar alguém que te ama é muito alguém que ama você. Para você. Isso que eu quero ver amar. E Jesus, ele foi esbofeteado, cuspiram no seu rosto, foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos em alguém que se deveria colocar uma coroa de ouro. Uma coroa de espinho perfurou o couro da sua cabeça e sangue verteu no seu rosto. E ele, chegando diante daqueles soldados que o feriram, disse assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tem gente hoje lutando com todas as forças, atropelando gente, humilhando pessoas, dizendo que estão no caminho da salvação. Os homens, Nancy, o segredo do verdadeiro amor é amar aqueles que não, isso, realmente, perfeito, né? Tem muita gente, o segredo é amar aquele que não nos amam, né?
Então, quando Jesus chegou diante daqueles homens que judiaram dele, ele disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. E quando eu estava falando do ladrão da cruz, os dois, um à esquerda e outro à direita, o da esquerda, ele até que zombava, né? Olha, mas você, se estivesse falando na linguagem nossa, diria: olha, você tem todo o poder, você mostrou poder aí para todo mundo, fazendo tantos milagres, por que se não desce daí, né? Desce da cruz aí, sai daí, né? Você tem poder. Mas o da direita, ele dizia: olha, rapaz, você fala isso, nós estamos aqui porque nós merecemos. Em outras palavras, nós somos ladrões. Nós somos ladrões e salteadores, né? Então nós merecemos estar aqui. Mas esse aí, que mal fez, né? Então aquele da direita olhando para Jesus, é linda essa mensagem. Olhando para Jesus, disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem nunca foi em uma igreja, a gente não sabe na escritura se ele foi a uma igreja, se ele participou de Santa Ceia, sabe? Se um dia aceitou Jesus, ninguém sabe, só se sabe que ele era um ladrão. E a Bíblia diz que não existe no céu um lugar que... E isso é realmente, irmã Glória, foi a nossa última conversa. Então, falamos sobre isso. Aquele homem, ele não tinha preparado a sua vida, como muitos acham que tem a vida preparada hoje, né? E esse homem, ele, naquele último instante, cheio de pecados, eu me emociono em falar isso, com sinceridade, irmãos, porque ele chega para Jesus, olha para Jesus ensanguentado do lado dele e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, como que eu posso dizer isso para Jesus se eu estou cheio de pecados? Se eu levei uma vida de qualquer maneira, né? Se eu levei uma vida de qualquer maneira, se eu sou um ladrão, se a Bíblia diz que no céu o ladrão não tem lugar lá, se não se converter. E ele, sendo ladrão, ele olha para Jesus com humildade, inocentemente, assim, coração de criança, diz: Senhor, lembra-te de mim, lembra de mim quando o Senhor estiver lá no reino. Ele acreditou que Jesus tinha um reino, que Jesus tinha um paraíso. Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para aquele homem é de balançar, é de sacudir a gente, sabe? Diz assim: ó, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Que coisa linda, gente, que coisa linda. É alguém não ficar se achando, né, o importante. Não, porque eu oro mais, porque eu busco mais, porque eu vou mais à igreja, porque eu sou isso, sou aquilo. Mas a pessoa reconhece a sua miséria, lamenta, chora, reconhece que não é ninguém. E pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz para ele: ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é muito lindo, sabe? Você reconhecer que você não é ninguém. É o mesmo que a irmã Glória fala, sabe? Às vezes a pessoa está lá, jogada. Eu já vi com os meus próprios olhos o carro passando, as pessoas passando com os carrões, e um menino, uma criança chega e bate no vidro pedindo uma moeda. E tem muitas pessoas que não abrem a janelinha do carro,
elas arrancam com tudo para. Muitas das vezes, até entendo, pode até pensar que seja ali uma armadilha, né? Mas, gente, vale a pena você abrir o seu coração, vale a pena você se colocar diante de Deus com muita humildade, porque o segredo é humildade. O segredo é você amar as pessoas. O segredo é você perdoar as pessoas. Perdoar aquelas pessoas que às vezes falam coisa para você que não agrada a você, que você fica mal com aquela pessoa. Mas você fala, eu vou amar essa pessoa porque o Senhor amou tanto aqueles que maltrataram a Ele. E por que nós não podemos amar as pessoas? Acho que o amor ele é algo assim que renova a vida da gente. O amor, ele faz a gente triunfar. O amor é você superar barreiras, fronteiras, voar, como diz o hino, nas asas do Espírito. Quando você ama, você se sente leve, você acorda com um espírito novo, um desejo de avançar sempre, sempre esperançoso, acreditando no melhor para a sua vida. Com o coração amargurado, né? O coração revoltado, pensando, olha, eu poderia fazer isso, aquilo, outro com alguém, destruir a vida de alguém, e esquece que o maior ensinador, o mestre, ele sofreu, carregou uma dura cruz, uma cruz pesada em seus ombros, e duros pregos na palma das suas mãos, foram cravados nos seus pés, ali naquele madeiro. Mas ele foi até o fim. Ele, como diz a Bíblia, foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Então, o amor de Jesus, ele passa para a gente, ele nos ensina e nos constrange. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. É fácil? Não, claro que não. Claro que não. Cristo é Cristo, mas ele nos ensina. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que o meu fardo é leve, que o meu jugo é suave. Se o jugo do Senhor é suave, por que nós devemos carregar as pessoas com um peso tão grande? Né? O fardo do Senhor é leve, o jugo é suave. E amar as pessoas faz parte de alguém que quer morar no céu. Imagine você a nova mansão sua, que vai ser o céu. Imagine. Então, por que não amar as pessoas olhando para os céus? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino dos céus, você ama mais, você perdoa mais, você procura orar pelas pessoas, sentir a dor das pessoas em você. Quando você faz isso, você tem uma entrega a Deus, e Deus começa a te abençoar, porque você tem visão do céu. A sua visão não é terrena mais, a sua visão é do céu. Quando você tem visão do céu, do paraíso, para onde você quer ir, realmente, irmão Mailton, paz do Senhor, Deus abençoe, meu querido. O que está faltando exatamente no coração de muitos servos de Deus, e isso é exatamente tantas pessoas, quantas pessoas que, eu não estou aqui apontando o dedo, mas é uma realidade. Às vezes até a gente, né?
eu sou servo de Deus, bate no peito, eu sou servo de Deus. E bater no peito, me lembro da palavra do Senhor, irmão Ailton sabe, todos vocês sabem, da passagem dos dois que foram orar no templo. Lá, eu jejuo 2 vezes na semana, eu oro não sei quantas vezes lá, tá? Não sou como aquele outro ali, né? Então ele já se julgava já o salvo, o santo, né? E Jesus contando isso para os discípulos sobre aqueles dois. De repente, aquele que se diz que orava muito, jejuava muito e tal, e saiu, o outro chegou. O outro chegou com tanta humildade que não tinha coragem de olhar para o céu. Ele se humilhou na oração. Então Jesus perguntou para os discípulos qual dos dois que saíram dali justificado. E eles responderam com sabedoria que foi o último, porque chegou com humildade. Então o que o Senhor quer falar aqui nesta tarde? Eu creio que todos já entenderam o teor da palavra. A humildade, o amor, que está faltando no coração, que nem o irmão acabou de dizer, escrevendo aqui, no coração de muitos ímpios, não, servos de Deus, pessoas que dizem, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, mas ai daquele que tocar no meu nome, ai daquele que falar contra mim, né? Amém, irmã Glória, Deus abençoe, tá? Fica em paz. Obrigado pela sua presença aqui. Então, às vezes a pessoa diz, eu sou, eu posso, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, mas está faltando o amor no coração. Está faltando aquele sentimento de perdão, né? O desejo de dobrar o joelho e chorar pelo irmão. Às vezes nós choramos porque queremos algo de Deus. Às vezes nós dobramos nossos joelhos e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, abençoa meu filho, abençoa isso, mas em prol de si próprio. Mas é difícil alguém se colocar na posição de um orador, de um intercessor, pelas pessoas, pelas vidas que estão lá nas sarjetas, pessoas que estão no alcoolismo, na droga, pessoas que estão na prostituição, na libertinagem, vivendo uma vida dissoluta. É difícil alguém orar por essas pessoas. Não, mas muitos falam assim, olha, a pessoa já esteve, já tem o conhecimento, né? Tem muitas pessoas que julgam assim, a pessoa já conhece a palavra do Senhor aí, quase todo mundo conhece, a pessoa não quer servir a Deus, problema dela. Não, não é problema dela, depende da sua visão. Como que você está olhando para aquela pessoa? Como que está o sentimento daquela pessoa? Às vezes ela está ferida por dentro, alguém feriu aquela pessoa está machucada e está na rua, aquela pessoa abandonou a casa do Senhor porque foi ferida dentro da casa do Senhor. Por isso que o irmão disse aqui, eu concordo com ele, existem servos de Deus que se dizem servos, mas falta o amor, falta a misericórdia de Deus no coração, falta o perdão. Por essa razão, machucam outras pessoas e depois não estão nem aí com as pessoas. Deixe que sofram, deixe que morram, né? E o que importa é que elas se acham que são salvas. Vamos fazer que nem o ladrão da cruz. Não muito o que fazer por nós mesmos, mas há o que fazer por outros. Porque fazendo por outros, Deus automaticamente faz por nós. O que nós devemos fazer é orar pelas pessoas, é buscar a graça de Deus para a gente interceder pelas pessoas, para a gente orar com amor, com carinho, dedicação para as pessoas, para com as pessoas, amar os nossos semelhantes. Porque da mesma forma que eu e você a gente morre, outros morrem. Da mesma forma que eu posso ser cometido por uma enfermidade, a outra pessoa também, nós somos carne, somos humanos, precisamos amar. Isso é base da palavra de Deus, isso é base para a salvação em Deus. Então, que nessa tarde fique essa palavra de reflexão para a sua vida. Eu estou dizendo aqui, não estou dizendo de mim mesmo. E se estou dizendo algo que vem de Deus para o meu coração, isso está falando comigo. Eu preciso fazer o que eu estou falando, porque Deus ele fala primeiramente com quem fala? Aos outros, para depois as outras pessoas. Então, eu recebo de Deus isso para mim,
para me poder amar mais as pessoas, né? Porque eu aprendi de Deus que é isso que se deve fazer. É amar e perdoar as pessoas, é orar, é interceder pelas pessoas. Aproveitando a oportunidade, meus queridos, hoje eu estarei na minha sala à meia-noite da família Expressão Gospel. E quer orar comigo na madrugada? Nós estaremos lá à meia-noite, de meia-noite a meia-noite e meia, teremos aí algum momento da palavra, né? Uma meditação breve da palavra, e depois a gente vai orar, né? E aí você coloca o seu nome aqui nos comentários, se sentir de colocar, e se não, mas você, né, manda no privado, algo parecido. A gente vai estar orando, intercedendo. Eu creio que muitas pessoas vão estar lá conosco. Nós vamos buscar a Deus, e quando nós buscamos a Deus, com certeza Deus, Ele abre o céu para nos ouvir. E quando Ele nos ouve, e se o nosso coração é quebrantado diante dEle, e nós intercedemos com amor às almas, Deus então começa a trabalhar na nossa vida. A minha capitã Cristiane, ela está dizendo assim que ela vai estar lá. E para mim será muita alegria, minha capitã, que você esteja lá orando conosco, né? Porque é a cabeça da família, é uma pessoa que Deus colocou um amor tão grande dentro da pessoa. Porque hoje em dia, gente, é difícil uma pessoa com um coração cheio de amor, né? Para com outras pessoas. Porque o que se tem hoje muito, não estou dizendo aqui, que tem aqui no nosso meio aqui agora, que estou falando, mas existe no mundo, de uma forma geral, pessoas que se preocupam consigo própria, consigo mesma. Eu quero o melhor para mim, o resto então, mas ela não. Com as pessoas, eu falo isso para a glória de Deus, tá, irmã Cristiane? Falo isso para a glória de Deus. Deus se levantou na terra como profetisa, como cuidadora, como alguém que se preocupa com os outros, como intercessora, uma mulher abençoada, ungida de Deus. Então, é um prazer para mim tê-la lá na sala conosco. Eu creio que vão estar muitas pessoas, irmã Sandra disse que vai estar lá. Vocês que estão aqui comigo, se sentirem desejo de estar lá, nos procurem, haverá a informação certinha, lá vai estar o cartazinho marcado lá, já está lá, já coloquei hoje. E aí vocês vão entrar na sala conosco, a porta vai estar aberta para vocês estar orando comigo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai estar lá esperando por nós. O Senhor Jesus já vai estar esperando por nós, e com certeza, eu tenho certeza absoluta que a sua vida não vai ser a mesma a partir desta madrugada. Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua história, Deus vai renovar a sua fé, a sua esperança. O amor dentro de você vai ser grande pelas pessoas. Você vai ser um missionário. A partir de hoje você vai transmitir a palavra de Deus. Você que tinha um pensamento negativo em relação a isso, você vai pensar positivo, porque você sabe que partindo daqui